Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Pai bendito, obrigado porque é o Senhor quem nos traz aqui. E pedimos agora a ministração do Teu Espírito Santo para a glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Não basta ser pai, tem que participar. Quantos lembram desse slogan de uma das propagandas da Geló, aquela pomada contra dores musculares? Há muito tempo tinha uma propaganda em que aparecia um menino jogando bola e no decorrer da partida ele se machuca, cai e entra então em campo o pai com uma maletinha de tipo massagista, da qual ele saca a pomada Gelol e passa na dor, no ferimento do filho. E aí a propaganda terminava com esses dizeres: não basta ser pai, tem que participar. E de fato os pais daquela época ou deram muita atenção a essa propaganda, ou a propaganda já demonstrava uma certa tendência dos pais se tornarem mais participativos na vida dos filhos. Porque, por exemplo, quem é que via, há tempos atrás, pai com bolsa de bebê? Ou pais carregando aqueles carrinhos na rua? Isso era coisa de mãe. O pai de Jesus também foi um pai deveras participativo. Basta dizer que José ensinou a profissão dele, a de carpinteiro, a Jesus. E foi o próprio José que introduziu Jesus nas Escrituras. Porque, segundo Deuteronômio, capítulo de número 6, o ensino das Escrituras aos filhos cabia ao pai. Deuteronômio, capítulo de número 6. José teve uma participação não apenas presente, mas ativa na vida de Jesus. Porque, embora a participação paterna seja importante, nós sabemos que há participações paternas que não são positivas. Basta lembrarmos dos abusos, das agressões que vêm aos nossos ouvidos. Por exemplo, eu me lembro da história de um pai que cuspia no chão e dizia para o filho: antes de secar, você tem que estar de volta em casa. Então a pergunta que eu gostaria de responder hoje à noite, tendo como base aquilo que Deus fez e a vocação de José, aquele que adotou Jesus como filho, aquele a quem
Deus confiou o seu Filho à criação, como nós, pais, principalmente pais do sexo masculino, podemos ter uma participação positiva, edificadora e abençoadora na vida dos filhos. E creio que o que vamos ver aqui serve não apenas para os pais, mas para aqueles que ainda hão de ser pais, ou que têm outro propósito na vida, mas precisam também conhecer o Pai das luzes, que é Deus. Então, primeiro, saiba que os filhos não são apenas herança do Senhor, mas são do Senhor. Foram entregues a você como algo confiado, para que você cuide para alguém maior, o dono que é o próprio Deus. E no caso do José, isso estava muito claro, porque o anjo que veio a ele, disse logo no versículo de número 20, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, provém do Espírito Santo e pertence ao Espírito Santo, pertence ao Espírito do Deus Pai. E José assume essa vocação de tal forma que cria Jesus como se fosse o seu próprio filho, mas sempre tendo em mente que estava cuidando para o Pai maior. Tanto que Jesus, aos 12 anos de idade, ele já sabe que o pai dele é Deus. Quando eles vão visitar Jerusalém, Jesus, com 12 anos, fica em Jerusalém, os pais voltam e depois se dão conta que haviam esquecido o filho. Voltam para Jerusalém e perguntam a Jesus, filho, por que fizestes isto? Eu e teu pai estávamos preocupados à tua procura? Jesus responde, por que me procuráveis? Não sabíeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, Deus. E eu me pergunto se isso que o Espírito, por meio do anjo, disse a José, também não diz para mim e para você. Porque a Bíblia vai nos dizer que tudo que nós temos veio de Deus, é de Deus e é para Deus. A terra em que nós colocamos os pés, Salmo 24, versículo de número 1, toda a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Não podemos fazer o que quisermos com a terra. Deus colocou o homem para guardar e cultivar. O corpo, esse em que está o teu espírito. A Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Que nós fomos comprados por preço e, portanto, glorifiquem o vosso Pai por meio dos vossos corpos mortais. O corpo não é teu para você fazer aquilo que bem entende, o seu corpo é templo do Espírito. A Bíblia vai dizer também que a prata e o ouro, os bens, as riquezas, o dinheiro, pertence ao Senhor. É dito isso no profeta Ageu. E em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36, é dito que não apenas o corpo, não apenas a terra, não apenas as riquezas, mas tudo vem de Deus, é de Deus e é para a glória de Deus. E nisso se inclui também aqueles e aquelas a quem nós chamamos de filho ou filha. O filho
E aquela que você chama de filha, não é tua. Não é teu. Antes de ser de Deus. E o que muda saber que este que você chama de filho ou filha, foi colocado nos teus braços para cuidar para alguém maior que é Deus. Muda algumas coisas. Muda, por exemplo, o tratamento. Eu posso corrigir e devo corrigir, mas eu não posso bater com raiva. Eu não posso espancar. Eu não posso descontar neles as frustrações de um dia difícil. O corpo deles não é meu, para eu fazer o que eu quiser. Muda a perspectiva de futuro. O meu filho há de ser um médico, se Deus quiser. Não, o meu filho vai ser um engenheiro, se Deus quiser. Não, o meu filho há de ser um pastor, um missionário, se Deus quiser. Não, o meu filho, ele vai estudar administração para depois cuidar dos negócios da família, se Deus quiser. Não, o meu filho, ele vai ser o que ele quiser. Não. Se Deus quiser. Porque ele não é teu, mas também não é dele. É de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muda a forma também como eu oro. Porque não oro mais apenas, Senhor, abençoe o meu filho, Senhor, cura o meu filho, Senhor, faça isso pelo meu filho, Senhor, faça aquilo outro pelo meu filho. Mas também oro, Senhor, como crio esse menino? O que devo fazer para que ele seja admoestado no temor do Senhor? E para a glória do Senhor, porque Efésios, capítulo de número 5, vai dizer: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, antes criai-os na admoestação e na instrução do Senhor. Então, a primeira verdade que a gente aprende, capítulo 1 e 2 de Mateus, na vida do José, é que, seja o que for que está nas nossas mãos, inclusive filhos, antes de serem nossos, pertence a Deus e devem ser criados para a glória de Deus, pois vieram de Deus, são de Deus e hão de voltar para Deus. Mas uma segunda verdade ou lição é: aprenda a ouvir e a obedecer a Deus. Um pregador, pastor chamado Ariovaldo Ramos, que já abordou esse tema da paternidade pelo viés da vida de José, disse muito bem, e eu concordo com ele, de que nas casas há hoje em dia muitas sacerdotisas, mas está em falta os sacerdotes. Ou seja, homens que leem a Bíblia, homens que oram, homens que em determinado momento do dia diz: vamos desligar agora a televisão, vamos nos reunir aqui ao redor da Bíblia e vamos ter um momento com Deus. Homens que têm um relacionamento com o Senhor dentro e fora de casa,
de forma visível a quem mora em casa. E o José tinha relacionamento com Deus. Porque é interessante que Deus falava com José, não com Maria. Em toda essa história do capítulo de número 1 e 2, Deus fala com José, porque reconhece em José o líder da casa, o sacerdote do lar. E Deus falava então com o sacerdote. E esse sacerdote de nome José, quanto mais Deus falava, mais ouvia e mais obedecia. Porque Deus chega para esse sacerdote de nome José e diz: olha, não temas tomar Maria. Tome Maria, ela é tua mulher. Aí o sacerdote José acorda e verso de número 24, despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. O Senhor diz: olha, o menino nasceu, Herodes quer matá-lo, vá para o Egito. José ouviu, obedeceu, foi para o Egito. Passado um tempo, Deus fala com ele: agora o Herodes já morreu, os que queriam matar o menino também passaram, volte para Israel. O sacerdote José ouviu, tomou o menino, voltou para Israel. Depois Deus diz: vá para Nazaré. E ele vai para Nazaré. Ouviu, obedeceu, cumpriu o que o Senhor lhe ordenara. Por que é importante ouvir e obedecer a Deus? Porque ouvir e obedecer a Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer para si mesmo e para todo mundo. Porque por mais que você saiba da vida, inclusive da Bíblia, você não sabe tudo. Há situações em que o que foi certo fazer ontem não se aplica. O contexto mudou. A situação é outra. Se o teu filho um dia chega para você e diz que com 18 anos vai sair de casa e vai morar com amigos não crentes, o que você faz? Deixa, porque afinal de contas já tem 18 anos? Ou compra uma briga? Se a tua filha um dia chega para você e diz: papai, me perdoe, mas estou grávida, o que você faz? Dá uma bronca ou abraça? Não, pastor, eu falo um monte de coisa e depois eu vou ver o que eu faço. E se ela perder a criança por causa disso, você assume a culpa ou você vai dizer graças a Deus? O que se faz? Você descobre que o seu filho de 10 anos está para repetir de ano. Últimas provas. Você chega e promete um prêmio para motivar? Ou promete um castigo para acordar? Qual a melhor pedagogia? Eu, por exemplo, já teve vezes que o Rian escapou de uma correção por causa de uma oração. E já teve vezes que eu entendi que era momento e hora de corrigir o Rian, e o meu coração mole dizia que não precisava, por causa de uma oração. Então tem vezes assim que eu fico em dúvida, aí eu falo: espera um pouquinho aqui, aí eu vou orar. Mas eu digo a você uma coisa:
todas as vezes que eu fiz isso, foi melhor do que as vezes que eu não fiz. Do que as vezes que eu não consultei, por achar que sei, aquele que diz: eu te instruirei no caminho que você deve seguir, e eu te guiarei com os meus olhos. Terceiro, cuide bem da mãe do seu filho, a tua esposa. Porque eu já vi filhas ou filhos dizerem assim: o papai é bem legal, né? Com quem é de fora. Mas aqui dentro de casa, ele não é tão legal aqui dentro de casa como ele é do lado de fora. Inclusive, né, tem uma historinha de uma irmã que um dia trouxe os móveis de casa para a igreja, para o templo, e aí o marido falou: por que você está trazendo os móveis de casa aqui para o templo? E aí ela respondeu: não, melhor a gente morar aqui, porque aqui você é tão legal. Aqui você é outra, aqui você sorri, aqui você cumprimenta, aqui você ora, aqui você diz a paz do Senhor. Em casa não é assim. Eu não sei como era direito na casa do José e da Maria e de Jesus, mas eu acho que nem Maria nem Jesus podiam dizer isso de José. Porque o José aqui, ele era apaixonado por essa tal de Maria. Haja vista quando ele descobriu que ela estava grávida, e de acordo com a lei lá dos judeus, quando o homem que acertou um contrato com uma moça a visse grávida, sendo dele ou não, era de acordo com a lei, a obrigação do homem anunciar à sociedade, às famílias: Maria está grávida. E aí iam perguntar: é teu? E aí se ele dissesse: amém, foi consumado o casamento, que começou com o contrato e é consumado na relação. Não é teu, a lei manda apedrejar, e você é o primeiro que há de atacar a primeira pedra. Então quando José percebe que ela está grávida, ele sabia que não era dele, até então ele não tinha recebido a revelação que era do Espírito Santo. Diz aqui o texto que ele procurou se separar de Maria, secretamente, a fim de que ela não fosse exposta à vergonha pública. Fala para mim se isso não é amor. E aí então o anjo diz que é do Espírito Santo, que ele deve tomar, que deve criar o filho como se fosse dele. Ele vai, acorda do sono, vai, pega Maria, recebe em casa. E assume essa paternidade como se fosse dele, porque diante dos perigos que Jesus corria, ele poderia dizer: esse filho aqui é do Espírito Santo, é de Deus, Deus que cuide. Mas não, ele vai obedecendo a Deus, vai para o Egito, volta do Egito, vai para Nazaré, porque assumiu como seu. E é interessante que esse José, que quando Deus fala e fala com ele, é sempre lembrado que aquilo que ele deveria fazer para com Maria, ou melhor, aquilo que ele deveria fazer para com o menino, deveria também fazer para com Maria. Por exemplo, versículo de número 13, do capítulo de número 2. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe. Não é só o menino e a mãe. Aí o José acorda, versículo de número 14, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe. E aí o anjo do Senhor fala: fique lá no Egito até eu falar com você de novo. Passa-se um tempo, Herodes morre, porque o Herodes queria matar todos os meninos que nasceram em Jerusalém arredores de 2 anos para baixo, porque ele foi avisado pelos magos que o menino que nasceu era rei de Israel, ele não queria concorrente ao trono. Então Deus o avisou, José pegou o menino de madrugada e a mãe fugiu.
Foi lá para o Egito. E lá no Egito, passados alguns meses talvez, ou até anos, aparece de novo o anjo para ele em sonho. E olha o que diz, verso de número 20. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe. Verso de número 21, ele então se levantou, tomou o menino e a mãe. Por que sempre o menino e a mãe? A mãe e o menino. Porque menino não precisa só de pai, precisa também de mãe. Não precisa só de mãe. Precisa também de pai. E para o pai cuidar bem do menino, precisa cuidar bem da mãe. Porque por meio da mãe também e principalmente cuidado o menino. Cuidar bem do menino, proteger o menino, significa cuidar bem e proteger a mãe do menino. Até porque o menino e também a menina, se tem uma coisa que eles precisam ver e querem ver, e gostam de ver, é o pai tratando bem a mãe. E a mãe tratando bem o pai. Por quê? Porque esses dois, o pai e a mãe, é o mundo deles. Se o pai e a mãe estão bem, e estão tratando um ao outro bem, então é porque tudo está bem. Pode estar chovendo canivete lá fora, mas se o meu pai e a minha mãe estão se tratando bem, com respeito, com carinho, com palavras de afeto, então está tudo bem. Eu lembro quando criança, uma das coisas que eu mais gostava, eu e meu irmão, era de ouvir a minha mãe falando bem do meu pai. Para mim e para ele. Lembro uma vez que ela pegou a foto do meu pai e disse: como eu preciso do seu pai. E talvez seja por isso que eu goste tanto do meu pai hoje. Porque a Bíblia diz que a língua saudável é árvore de vida. Quarto, saiba que tudo o que você fizer faz diferença. Eu já vi um clipe, talvez você tenha visto também, é assim, o filho imitando o pai, ou a mãe. Então o pai joga uma lata na rua, o filho faz a mesma coisa. A mãe xinga no trânsito, aparece o filho atrás fazendo a mesma coisa. O pai xinga um imigrante, aparece o filho xingando o mesmo imigrante. Ou seja, tudo que o pai e a mãe vão fazendo, o filho vai imitando. E é assim mesmo. Porque os filhos assimilam de nós muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Esses dias a Tati estava me dizendo que o Rian, para escrever, faz um trejeitinho assim com a mão, e nem eu sabia que eu faço isso. Faz. E o Rian está fazendo igual. Você sabe que o José, ele não foi usado para fazer grandes coisas, assim, por exemplo, abrir um mar vermelho, como Deus usou Moisés. Derrubar um gigante Golias, como Deus usou Davi. Mas o que Deus usou José para fazer, como ensinar carpintaria ao filho, introduzir Jesus às Escrituras,
Quando Jesus está lá discutindo com os doutores, fazendo perguntas e ouvindo, e todos admiram a sua inteligência, o que ele tinha aprendido das Escrituras até então tinha sido passado, sabe por quem? José. E o que Deus faz aqui por meio de José, que é meio que uma parceria entre José e Deus no cuidado de Jesus, Deus vai avisando do que vai acontecendo e o José vai ouvindo, vai obedecendo. E isso não apenas salvou a família de José, cumpriu profecias, mas preservou para nós o Salvador do mundo. Porque aquilo que a gente faz, diferença faz. Seja muito ou seja pouco. Seja grande ou seja pequeno. É por isso que quando eu venho apresentar uma criança, eu sempre digo assim para os pais: a Bíblia que a sua filha, que o seu filho vai ter, por muito tempo, só vai ter 2 livros. O Evangelho segundo o papai e o Evangelho segundo mamãe. Porque o que o papai e a mamãe disser é lei. É a verdade. Aquilo que o papai e a mamãe disser que tem importância, é porque tem importância. Aquilo que disser que não tem, não tem. Aquilo que eles fizerem é o que vai ser imitado. Aquilo que eles falarem é o que vai ficar gravado. Então, por exemplo, me perdoe mais um testemunho de caso. Mas agora a onda do meu filho é a astronomia. Ele está se maravilhando com a questão dos planetas. Então teve um dia que eu estava explicando para ele: isso aqui é a Terra, isso aqui é Marte, isso aqui é Vênus, isso aqui é Saturno, isso daqui é Júpiter, é Plutão. E aí ele lá maravilhado. E você sabe que quem tem filho é assim. Eles começam com uma coisa, a gente vai na onda. E a gente começa a se interessar também pela coisa, porque a gente quer participar. E a Tati, então, porque ela disse assim, que o Rian ficava perguntando um monte de coisa para ela, e ela, sobre os planetas, ela dizendo que não sabia. Ele perguntou: você não sabe nada, mamãe? Aí ela foi pesquisar sobre planetas, sobre não sei o quê. E aí ela descobriu que tem um cientista, inclusive chamado Mark Brown, que é considerado o assassino de Plutão, porque ele provou que Plutão não é planeta. E aí ela foi toda feliz contar a novidade para o Rian. Rian, você sabia que Plutão não é planeta? Aí diz que ele olhou assim, e foi um cientista que falou isso, tal do Mark Brown. E aí o Rian olhou e disse assim: mas o meu pai falou que é. Ou seja, deixa esse Mark Brown para lá. Entre Mark Brown e meu pai, fica com meu pai. E não é isso, talvez, o que o sábio disse lá em Provérbios: ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando estiver velha, não se desviará dele, não no sentido que o seu filho não possa se desviar, mas no sentido que mesmo desviado, se ele quiser voltar, ele volta, porque sabe o caminho. Ele se desvia do caminho, mas o caminho não se desvia dele. Dia e noite, o caminho está na mente. Eu sei que estou fora. Eu sei que preciso voltar. E sei como voltar. Porque foi me ensinado o caminho. Eu sei como faz para voltar à casa do Pai. Não sai. Não sai. Está ali gravado. Com o dedo de Deus. E por último,
saiba que na missão da paternidade, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Porque você pode olhar para isso e falar assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso não, pastor. Mas eu fico vendo o José, quando ele chega aqui no versículo de número 23, que ele diz, o evangelista, e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Eu fico imaginando o José chegando agora nessa cidade, Nazaré, e olhando para trás. A Maria lá no fogão, fazendo a comida. O José arrumando as coisas lá na carpintaria. Jesus brincando ali no chão. E o José pensando assim, tudo que passou, né? Porque a vida deles só se estabiliza agora. Diz lá em Lucas, quando Jesus vai para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, que quando eles voltam, e Jesus já tinha 12 anos, eles voltam para Nazaré. Ou seja, eles ficam em Nazaré cerca de 10 anos. A vida se estabilizou. Mas se olhar para trás, até então, só foi tribulação. O parto numa estrebaria. E você sabe quem deve ter feito o parto, né? O José. A Maria podia ter morrido. E aí improvisa ali um bercinho no coxo. Porque manjedoura era o lugar onde os animais comiam. E aí depois vem a ameaça de assassinato, ele tem que pegar a mãe, o menino de madrugada, sair fugido. Aí vai viver como imigrante, lá no Egito. E depois é avisado para voltar, ou seja, a vida é essa tribulação. Não tem fase que parece que a vida é uma tribulação? Nada tem endereço fixo. Parece que tudo está se movendo. Não tem parada certa. Sai de uma luta, vem outra, e depois vem mais outra, e vem mais outra. Você fala, meu Deus, quando é que vai passar? Aí quando ele chega então em Nazaré, a vida finalmente acalma. E eu acho que ele olhava então, agora para a sua casa, e dizia assim, eu sei que a gente só chegou até aqui porque Deus ajudou. E eu não sei você, mas eu tenho a mesma convicção. Quando eu olho assim para trás, e eu lembro, eu vejo, tudo o que eu e a minha casa, eu e a minha família, a gente viveu, a gente experimentou, as tribulações passadas, as aflições, as respostas misericordiosas de oração, eu tenho essa convicção. A gente só está aqui bem porque o Senhor ajudou. Não é porque eu trabalhei somente. Não é apenas porque obedeci aquilo que pude obedecer. Não é apenas porque fui esperto e agi quando tinha que agir. Olhando, eu sei. Teve muitas horas que eu não podia fazer nada. A única coisa foi se ajoelhar e clamar a misericórdia do Senhor. Porque quando Deus te confia um filho, Ele não diz assim, toma que o filho é teu. Ele diz, dá que o filho também é meu. Você segura numa mão, eu seguro na outra e vamos juntos. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te falar,
Eu vou te avisar, tão somente tome o cuidado de ouvir e de fazer tudo o que eu ordenar. Porque quando as coisas saírem do controle, eu vou cuidar de vocês. E esse menino, essa menina, no que depender de nós, vai ser para a tua alegria e para a glória do meu nome. Porque, como diz lá Isaías, capítulo 65, versículo 23, eles não trabalharão debalde, nem criarão filhos para a calamidade, porque serão os benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Que essa profecia se cumpra em nós. Eu sei que você não se chama José, filho de Davi, e o seu filho não se chama Jesus. Mas eu também sei que a gente não está só nessa missão de criar filhos para a glória do Senhor. Por isso nós vamos terminar hoje a mensagem diferente. A conclusão será uma oração, e o amém será o amém, a nossa consagração. Porque hoje nós vamos dizer ao Senhor mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja. Amém.